É a ciência da informação no século XXI. A ciência da informação do século XXI. Novos fenômenos e novos desafios se colocam para a ciência da informação desde o século XX. O advento dos computadores e da internet proporcionou um acesso extremamente amplo a todo tipo de documentos e registros de conhecimento, do passado e do presente, todos os lugares do mundo, a partir de diversos dispositivos, inclusive móveis, mas uma parte da população mundial que segue apartada desse acesso. E inclui essas pessoas segue um problema econômico e também informacional. Existe uma questão. Diversos estudos vêm evidenciando que a internet é movida por forças comerciais e controlada segundo grandes dimensões geopolíticas internacionais. Há páginas e conteúdos daqueles que possuem um poder maior econômico que conseguem mais visibilidade e poder que serem recuperados pelos indivíduos em suas buscas. Há idiomas que são privilegiados e outros silenciados. Diante dessa realidade, a consideração do poder e da exclusão. É preciso que existam serviços de atores que promovam a diversidade e a pluralidade de fontes de informação, que sejam além do interesse comerciais. Aí reside mais uma preocupação para o campo da ciência da informação, que se relaciona diretamente com a esfera pública contemporânea, com o local que proporciona condições de envolvimento e participação do meio de acesso à informação. Ao mesmo tempo, exige grande acesso à informação, como todo vasto leque de possibilidades. Não tornamos a sociedade melhores em sentido mais humanitárias, justas e solidárias. A fome extrema, a desigualdade e a distribuição de renda, gerando pobreza e miséria. O aumento de conflitos, a violência urbana, a intolerância étnica, religiosa, de gênero e de desrespeito às questões ambientais, desconsideração dos valores democráticos, recrudescimento, fundamentalismo e de toda a ordem, são todos os fenômenos que evidenciam que, apesar de todo o acesso à informação da humanidade, não se tornou mais sábia ou solitária. Há quem diga que nos tornamos sociedades da ignorância. E isso demonstra claramente que não basta o acesso. É preciso mais para que todo o conhecimento possível seja disponível efetivamente revela o benefício da humanidade para a superação de condições estabelecidas para uma efetiva emancipação dos sujeitos. Durante muito tempo e ainda hoje propagou-se a ideia que os sistemas automatizados de recuperação da informação, e particularmente aos motores de busca da internet, possibilitam um mundo em que o conhecimento estariam acessíveis em um clique, e o desenvolvimento de tecnologias bastaria por si seria capaz de conduzir uma sociedade mais justa e igualitária. Não foi o que aconteceu. Hoje é preciso estudar e refletir sobre as diversas ações e práticas das pessoas de produção, circulação e no acesso à apropriação da informação. Um desafio recente nesse sentido é o fenômeno do pós-verdade. O conceito pós-verdade surgiu em 1990, foi considerado pelo dicionário de Oxford uma palavra do ano de 2016. Seu significado refere-se a uma situação que os fatos objetivam e possuem menos influência de modelagem na opinião pública do que apenas emocionais e crenças pessoais. Sua ampliação e utilização, sobretudo na eleição de Donald Trump nos Estados Unidos, na saída da Grã-Bretanha Europeia, chamado Brexit, mas também o conceito não se relaciona especificamente ao fato que existiria mentiras, afinal, mentiras sempre existiram. A novidade trazida nesse conceito que hoje é as novas tecnologias da internet, pessoas que possuem mais condições de checar a veracidade dos fatos apresentados na mídia, nas redes sociais. Elas podem e não querem e não têm interesse em fazer isso. Esse desinteresse, na verdade, é o apego a preconceitos, fundamentalismo por parte de grande contingente de pessoas marcado do fenômeno da pós-verdade, um elemento fundamental para entender a realidade informacional contemporânea. Outra questão importante que surgiu nas últimas décadas é o fim do chamado paradigma do balcão, isto é, um modelo de ação em que
Se pensa nos sistemas de informação em lugares para atender o cliente e uma necessidade de informação dirigida a eles, as pessoas no mundo atual, a partir das possibilidades trazidas pelas novas tecnologias, não quer apenas satisfazer a necessidade da informação. Há, pois, uma nova condição dos sujeitos, que não querem ser apenas consulentes, isto é, as pessoas precisam de uma informação, mas que elas mesmas produzam conteúdo, disseminação e compartilhar conteúdos produzidos por outro, classificar e indexar conteúdos disponíveis na internet. Os disponíveis mais recentes permitem e potencializam a dimensão. No ambiente da computação, essa mudança caracterizada pelo sistema que define para a Internet 1.0, a Internet de busca e recuperação da informação, a Internet 2.0, a Internet da conexão, do relacionamento entre as pessoas e interação à sociabilidade. A Web 2.0 é uma noção de formulação de Tim O'Reilly em 2004 se designa uma nova dimensão da internet caracterizada por uma arquitetura de participação, também como uma mudança de concepção de usuário que passa a ser visto também como autor, editor, organizador de informação, entre outros. O desafio atual da necessidade do gerenciamento do patrimônio cultural existe um mundo digital em diversos lugares e serviços, como por exemplo redes sociais que são empresas comerciais. Como tais, existem enquanto suas atividades dão retorno financeiro e podem cessar a qualquer momento de suas atividades. Enquanto isso acontece, muitas vezes não há atores institucionais responsáveis pela guarda de tudo aquilo que foi publicado e discutido nelas. O estudo tem demonstrado a necessidade de existirem vários serviços institucionais atentos a isso, que preservam as discussões da sociedade e estabelecem dentro delas os conflitos de valores e visões do mundo de uma época. Afinal, discussões políticas e culturais de valores da sociedade acontecem nas redes sociais e precisam estar disponíveis para a posteridade. Diante desses novos desafios, as técnicas, as práticas, os modelos teóricos, a ciência da informação no século XX passam a não mais seguir e sustentar, e foi justamente o contrário. Aliás, descobertas, achados, pesquisas, diferentes sub-áreas que conduzem à ciência da informação novas configurações nas últimas 2 décadas. É possível perceber o desenho de novas teorias, de novas dimensões, de conceitos de informação e mesmo a emergência de um modelo marcante do pragmatista sociocultural deste estudo. Os fenômenos informacionais, termos como pragmático, intersubjetivo, subcultural, são usados para descrever esse novo modelo, apontando a informação que é algo da ordem não apenas para sujeito ou subjetivo, mas também do coletivo, uma construção social. Nessas descrições, informações aparecem ligadas a termos como documento, saberização, contexto, cultura, memória, coletivo, sociedade e histórico. O marco de referência da construção dessas perspectivas foi COLIS, International Conference Conception Library and Information Science, que ocorreu na Finlândia em 1991, que teria marcado a virada sociológica da ciência da informação. Há antecedentes desse modelo são o grupo da ciência da informação, a epistemologia social, proposta para Scherer nos anos 1960. E fora da área, a teoria da construção social da realidade de Barbara Luckman, a teoria conhecida como PG viragem linguística promovida para pragmatistas. As teorias contemporâneas, produção e comunicação científica. No âmbito dessa sub-área, com o conceito que tornou fundamental nos anos mais recentes é a noção da rede, tal como o conceito chegou à ciência da informação por 2 vias. De um lado, veio da importação de estudos sociológicos sobre o que fazer com os cientistas chamados estudos de laboratórios, principalmente a teoria do autor de rede de Lawton. De outro lado, vê-se constituído a partir da potencialidade trazidas pelas tecnologias digitais que proporcionaram o incremento das atividades colaborativas e interativas entre cientistas. O resultado dos estudos atuais
continuaram Continue estudando as fontes formais de informação do Gatekeepers, do Colégio de Invisíveis, e agora num quadro amplo de entendimento, buscando identificar e analisar a matriz coletiva de produção do conhecimento científico. Os autores como Mukai, Raritan, Live Lapen são considerados pioneiros nessa abordagem, mais do que determinar a característica das fontes, identificar as fontes mais usadas ou mapear a conformação dos colégios invisíveis. Busca-se pesquisar em diferentes associações e interações entre cientistas que expressam seus produtos, qualificando nas interações, desenhando as configurações de expressões, conformados os seus diferentes níveis de configuração. Ainda nessa sub-área, estudos contemporâneos vêm buscando aliar questões políticas da ciência e da tecnologia, regulamentações, financiamentos e divulgação, a questão de culturas econômicas e tecnologias, surgindo também uma outra tendência de estudo em todos os impactos das tecnologias digitais e no fluxo de informação científica, em todo o conhecimento da science, da ideia do reuso do conhecimento científico e uma iniciativa mais significativa da área recentemente no movimento pro acesso livre, o acesso tecnológico. Trata-se de um conjunto de manifestos de políticas e ações que deram vários países, aproveitando as potencialidades das tecnologias digitais em prol da possibilidade do autor e arquivamento por parte de cientistas, chamada Via Verde, na criação de revistas de livre acesso, chamada de Via Dourada. Os objetivos desse movimento são maximizar a visibilidade das pesquisas, internacionalizar a informação científica, proporcionar maior compartilhamento do conhecimento e reduzir a chamada de exclusão cognitiva das desigualdades sociais. Uma teoria recente dessa sub-área, a curadoria digital, que na verdade é mais no campo da atividade profissional e institucional que propriamente a proposta teórica, tem se desenvolvido, portanto, mais como um conjunto de práticas e recomendações do que como um campo reflexivo. Contudo, a preocupação em estabelecer alguns princípios norteadores das ações da curadoria digital, mais do que apenas um conjunto de normas, procedimentos a serem seguidos, acabou de provocar também uma importante atividade reflexiva. Pode-se definir como a curadoria digital uma prática de estudos do processo de seleção, preservação, manutenção de coleção, de arquivamento e de dados digitais, que com a consequente criação de repositórios ou de plataformas digitais participativas, em sua origem está ligada à percepção da importância da certificação e à confiabilidade da obsolescência da evolução de formatos, como o risco da perda de um desenvolvimento tecnológico e pela fragilidade das mídias digitais. Uma aplicação mais específica deste campo tem dado na ciência da informação a relação da atividade científica, buscando cobrir todo o aspecto das atividades, da captura, da avaliação, do arquivamento, da descoberta do recurso de dados. Dessa forma, pode-se compreender que tal gerenciamento objetivo digital e incluir atividades que abrangem todo o ciclo da vida deste objeto têm sido assim desenvolvidas para isto, pondo modelos do ciclo de vida dos dados digitais como IAOCA, apresentado abaixo. Outra definição da curadoria digital é aquela que articula com todas as ações, uso de preservação, relação do meio digital, que visam a reutilização dos digitais autênticos e outros dispositivos legais. Diversas aplicações têm sido feitas nesse campo, como a destruição dos repositórios digitais. A contribuição mais relevante dessa área é a preocupação com o todo, isto é, com a ligação da interdependência entre vários aspectos, momentos das instâncias relacionadas com a informação, uma determinada relativa armazenamento do impacto da coletiva, a organização das formas de acesso, a disseminação e assim a sucessividade. Na curadoria digital, o próprio termo que aponta uma preocupação especial com o cuidado, com a fragilidade, com as possibilidades
de melhor uso e recurso, que conduz a uma consideração mais sensível global dos processos e fenômenos. Também são organizados em relação à pesquisa que representa a informação que tiveram últimos anos uma grande revitalização, com o incremento de tecnologias digitais e novas possibilidades em termos de descrição, classificação, organização da informação como fenômenos de colaborativa, com o advento do perspectivo teórico subculturais. Em relação às tecnologias digitais, Taylor, Jordan